22 filmes da minha vida até o momento. Oi, meu nome é Kawane, eu sou jornalista e hoje eu vou falar sobre os meus filmes favoritos. Como são 22 filmes, talvez eu divida esse vídeo em mais de uma parte, tá? E por que eu resolvi fazer esse vídeo hoje? Essa lista eu fiz quando eu tava fazendo a série antes dos 22, mas eu acabei não gravando o vídeo, só fiz a lista pra mim. Aí hoje eu tô vendo um desses filmes e eu pensei, meu Deus, eu vou gravar sobre. Adendo. Não necessariamente tem uma ordem, porque eu não sei dizer a ordem de prioridade, mas o primeiro é de fato o meu filme favorito da vida, Capitão Fantástico. Capitão Fantástico é um filme que acompanha a história de uma família onde tem, se eu não me engano, são 6 filhos e o pai. Eles acabaram de perder a mãe, no caso a esposa barra a mãe, e eles vão pra cidade pro funeral. Mas eles moram no meio do mato. Então, eles foram educados até o momento em casa e o filho mais velho já tem tipo 17 anos, ele já vai pra faculdade. E, enfim, nesse filme a gente percebe como a gente se acha às vezes tão inteligente porque temos a tecnologia nas nossas mãos, mas talvez isso não significa que a gente é tão inteligente assim. Esse filme eu assisti, eu tinha uns 14 anos a primeira vez. E sério, mudou completamente a minha cabeça sobre muita coisa. Eu me achava muito inteligente e eu percebi que na verdade não. Na verdade somos todos bem ignorantes hoje em dia por causa disso aqui. E vocês vão entender vendo o filme. É um filme muito bonito, muito bonito. Tem uma versão de Sweet Child of Mine do Guns nesse filme, que as meninas cantam e que é muito bonito. É muito bonito mesmo. O segundo filme é Soul, da Pixar. Eu vi esse filme no ano que eu tava fazendo vestibular, e esse filme fala justamente sobre trabalho, propósito, sobre trabalhar com o que você ama. E sério, esse filme era tudo que eu precisava assistir naquele momento, então ele ficou muito marcado em mim, e eu gosto de assistir todo o começo de ano. Então, desde que eu assisti a primeira vez, agora tipo em dezembro ou janeiro, eu assisto de novo, pra eu lembrar que eu tenho um propósito e que não necessariamente ele é a minha Spark, que eu não lembro como que eles traduzem, mas é Spark. Se vocês ainda não viram Soul, porque eu sei que tem muita gente que não gosta desse filme da Pixar, assistam. Inclusive eu lembrei que eu tenho um Joey na minha estante. O primeiro filme que em questão é o filme que eu coloquei hoje pra ver e que você pode assistir no YouTube, Eu Estava Justamente Pensando em Você, ou então em inglês é Comet. É um filme, eu gosto muito de coisas de viagem do tempo. E esse filme é um filme de romance, só que ele não passa sequencial. Tem cenas de como o casal se conheceu, do primeiro término, da volta do relacionamento, do outro término e deles hoje em dia. É a primeira vez que eu vi esse filme também, eu tinha uns 15 anos e eu nunca gostei muito de romance, convencionais, tipo, sei lá, Peça Eu Te Amo, acho que eu nunca vi Peça Eu Te Amo. Enfim, quando eu assisti esse filme, eu falei, mano, era esse o filme de romance que eu precisava, que eu tanto buscava pra eu gostar, e ele é muito bonito. O final é linda, é espetacular, eu amo esse filme. Vamos para o quarto filme, que é História de um Casamento. História de um Casamento é um filme que tem a Scarlett Johansson e aquele cara lá de Star Wars que eu não sei o nome, e que mostra o fim de um casamento. Não é a história de um casamento, nossa, que casamento feliz. Não, é o final desse casamento. E o começo do filme é a minha parte favorita, que é quando eles estão lendo uma carta um pro outro. Ai, quase que eu ia dar um spoiler, mas se vocês não viram esse filme, vocês têm que ver. Foi indicado ao Oscar, eu não sei se chegou a ganhar, não faz tempo, na verdade esse filme já deve ter uns 7 anos. E no começo eles estão lendo uma carta um pro outro numa sessão de terapia. Tipo, tudo que eu gostaria de falar pra ele, tudo que eu gostaria de falar pra ela, porque eles fazem terapia em casal por causa do divórcio. E é linda, a carta que eles escrevem um pro outro é muito, muito bom. E daí no final acontece uma coisa maravilhosa, sério. Tipo, maravilhosa não, mas muito bonita, muito emocionante mesmo. E eu sou chorona, eu chorei muito nesse filme a primeira vez. Eu vi poucas vezes, umas 3 vezes, mas todas as vezes eu me senti da mesma maneira. É muito legal. Quinto filme é um filme que marcou muito a minha adolescência, que é Clube dos 5. Clube dos 5, a gente acompanha uma detenção de 5 pessoas, 5 alunos, um totalmente diferente do outro. Uma patricinha, uma esquisita, um atleta, um nerd, bandido, tipo um ladrão lá. E, gente, é muito legal esse filme, ele é bem divertidinho também. É um filme bem teen. E ele é bem antigo, na verdade. O sexto filme, ele também é um dos filmes de romance que eu mais gosto, que é 10 Coisas Que Eu Odeio em Você. E pra quem não sabe, esse filme é inspirado em A Megera Domada, do Shakespeare. E é muito legal, porque ele é um romance, mas ele é meio que comédia, na verdade. Tem um monte de referência do Shakespeare bem tosca durante o filme. O Heath Ledger como protagonista, né? Tipo, é ele e a menina lá, mas ele tá lindo nesse filme. Tem aquela cena maravilhosa dele descendo, cantando pra ela. Quem sei que mais desafio, sério.
obra-prima. 7º filme, Jurassic Park. Sim, é o Jurassic Park, aquele de 93, o clássico. Eu acho que nunca eles vão conseguir fazer um filme tão bom quanto o primeiro foi. O primeiro filme é maravilhoso, eu assisti 1 milhão de vezes, eu sei quase o filme inteiro. E sério, eu gosto da direção, eu gosto da história. Eu acho até as crianças irritantes, elas são importantes pra aquilo, sabe? Nossa, é maravilhoso, sério. Eu sou apaixonada pela saga de Jurassic Park, mesmo essas bombas dos últimos anos. Mas esse filme é o único que é bom, né? Convenhamos. Seguindo, o 8º filme, Psicopata Americano. Vocês já assistiram Psicopata Americano? Gente, é um clássico também, sério, vocês têm que assistir. Sei que não é um filme tão recente, ele deve ser dos anos 2000. E o protagonista dele é o Christian Bale, o Batman, né? Inclusive é um dos atores favoritos do meu namorado. Eu acabei de confirmar, assim, dos anos 2000. E, gente, sério, esse filme é muito divertido. Ele é meio com suspense, terror. Eu não sei nem como que ele se caracteriza, mas ele é muito divertido. Terror comédia, um terrir. E é muito legal. Meu namorado já se fantasiou de Psicopata Americano. Não tem muito o que eu falar porque é um spoiler, mas o final é muito bom. Porque tem um plot twist lá que você meio que não entende, mas você entende. Daí você interpreta da maneira que você quiser, sabe? O 9º filme é Guardiões da Galáxia Volume 3. O tanto que eu chorei vendo esse filme no cinema e que depois eu chorei em casa, porque esse filme eu já vi umas 3, 4 vezes. Tipo, saí na Disney, eu falei, eu vou ter que rever esse filme pra ver se ele é tão bom ou se eu fui só pelo entusiasmo. Eu gosto da Marvel há bastante tempo por causa dos meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos homens. Então eu assisto filme de super-herói a vida inteira. Tanto que o meu gosto para filme, assim, tipo, o que eu gosto de ver, tipo, super-heróis, mesmo sabendo que não é bom, só graças a eles, porque me dá um pouco de... Não é nostalgia a palavra, mas sabe? Guilty pleasure. Nossa, eu amo ver Homem-Aranha do Sam Raimi, mesmo sabendo que não são ótimos. Mas sério, deem uma chance pra Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu sei que tem uma galera que pode acompanhar depois de Guerras Secretas, eu ia falar. Mas esse filme, eu garanto que vale a pena. Guardiões da Galáxia Volume 3. Em primeiro lugar, precisamos falar sobre o Kevin. É um filme que tem inspirado em um livro que eu ainda não li, mas eu quero muito ler. E a interpretação mais... que a galera mais tem, né? Mas, enfim, se quando você vê o filme, você pode interpretar da maneira que você quiser. Mas é sobre maternidade compulsória, então é uma mãe que ela tem uma vida maravilhosa. Tipo, ela é uma profissional, ela gosta do trabalho dela. Ela engravida. E ela acha que a vida dela acabou. Então meio que ela rejeita o bebê ali ainda na barriga dela. Mas ela tem um filho, ela começa a tentar ter uma vida tradicional, em casa, cuidando dos filhos. Ela chega a ter um outro filho. Mas o Kevin, que é o primeiro filho, ele acaba sendo meio perturbado. E ele inferniza a vida da mulher, basicamente. Tipo, ele faz de tudo pra incomodar ela. E o pai dele não acredita, tipo, cara, ele é um anjinho, o que você tá falando? Por isso que o nome do filme é Precisamos Falar sobre o Kevin. Ainda estou aqui. Eu preciso falar alguma coisa? Gente, sério. Eu assisti esse filme e existe uma Kaori antes de Ainda Estou Aqui e uma depois de Ainda Estou Aqui. O meu trabalho mais marcante do ensino médio foi sobre ditadura militar. E quando eu assisti o filme, eu voltei pra aquela época, porque pra mim foi muito traumático. Eu tinha, tipo, 15 anos e eu fui ler sobre métodos de tortura. Saber que aquilo tinha acontecido. E pelo que a gente viveu nos últimos anos, Ainda Estou Aqui, calhou muito ser lançado agora. Vocês não acham? Eu fiquei acordada de madrugada pra ver o Oscar, porque eu sabia que a gente tinha que ganhar alguma estatueta. Não era possível. Eu não ia aceitar se a gente não ganhasse. No segundo lugar, Robô Selvagem. Vocês assistiram Robô Selvagem? Gente, é muito bom. Se eu não me engano, tem na Amazon. E é basicamente um robô que ele vai parar em uma ilha de animais. E, ai, gente, enfim. É aquele método Pixar, 2 pessoas diferentes se conhecem, cruzam caminho e vão aprender juntas, mas é um filme muito bonito. E eu não queria muito ver, eu achava bonitinho ali o vídeo, né, o trailer, mas o meu namorado queria ver e eu assisti, realmente é um filme muito bonito mesmo. Não vou dar muito spoiler, muito sinopse desse, porque eu acho que é um filme meio recente, que eu acho que qualquer coisa que eu falar pode acabar sendo um spoiler, tipo, você vai estar assistindo e vai falar, meu Deus do céu, então é isso que vai acontecer, sabe? Enfim. 13º lugar, Antes do Pôr do Sol. Antes do Pôr do Sol é o segundo filme de uma trilogia até o momento, que é Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. E tem um elenco muito bom, que é o Ethan Hawke e a Julie Delp, não sei pronunciar o nome dela. Ela arrasa, mas o Ethan Hawke, né, é divo. Esse filme, ele se passa 9 anos depois do primeiro, no reencontro deles. E sério, esse é um filme que traz muita maturidade, porque no primeiro é tipo aquele romance adolescente, porque eles são bem jovens, e nesse eles já são mais velhos, tipo, sucesso na carreira, aquela coisa. E eles percebem que isso não era tudo que eles precisavam, então eles têm uma conversa super terapêutica. E é aquele filme do método que, tipo, você vai caminhando e conversando, eu esqueci o nome desse tipo de filme. E eu gosto muito desse tipo de filme, da estética deles. Mas geralmente são filmes chatos, mas esse não.
Quando você vê o filme acabou, você tá tendo uma crise existencial e é muito legal. Esse, acredito que se enquadra em um romance e drama também. Em 14º lugar, A Morte do Demônio, ou também conhecido como Uma Noite Alucinante. E eu tô falando de 81 mesmo, tá? Não dos recentes. Apesar de eu ter visto todos os recentes. Mas o meu favorito é o antigo, porque ele é um terror. Tipo, tem demônio, aquelas coisas. Mas ele é muito engraçado. E ele é dirigido pelo Sam Raimi. E sério, é um filme que eles não tinham nada de dinheiro, né? Eles juntaram uns amigos e falaram, vamos fazer um filme aí com um pedaço de pau e uma câmera. E deu certo. Gente, tem uma cena muito boa que é no segundo, não é nesse, que ele arranca a mão dele e põe a mão na sua serra. Ou uma serra elétrica, enfim. É muito, muito legal. 15º, Noites Brutais. Gente, Noites Brutais é um filme que eu vi uma vez na vida. Eu nunca esqueci ele e eu não tenho coragem de ver de novo. Eu preciso ver de novo, porque esse é o tipo de filme de terror que mexe com a minha cabeça. Eu sou viciada em filme de terror. Eu adoro ver pra dormir. Tipo, ai, vou dormir tranquila, acabei de ver Evil Dead. Mas Noites Brutais é um filme que mexe com a minha cabeça, porque por mais que tenha uma parte meio fantasiosa, tem uma parte muito real, né? Que eu não posso falar porque é o plot twist do filme. E eu acho que ainda é considerado também um filme recente. Mas basicamente, um homem e uma mulher alugam, coincidentemente, o mesmo Airbnb. E à noite começa a ficar meio estranho. Tipo, por que a porta abre, não sei o que lá. E ela acha que o cara que alugou com ela é um psicopata. Clichê, mas você vai assistir o filme. Você vai assistir o filme, você vai voltar aqui e você vai falar: esse filme não é clichê. Vocês vão entender. 16º filme, esse é clichê. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Ele é o meu favorito de Harry Potter, tanto filme quanto livro. Eu amo o Prisioneiro de Azkaban. O Sirius é o meu personagem favorito da saga. Eu amo ele de paixão. E, sério, esse filme, eu assisti 1 milhão de vezes quando eu era criança, não preciso falar nada. É o terceiro filme da franquia, é quando tem os lobisomens, é quando a gente conhece o Lupin, é quando a gente conhece o padrinho do Harry, que é o Sirius. E, sério, esse filme é lindo. E no final, tipo, o que vocês acham? Vocês acham que o Sirius tinha que ter sido inocentado? Ou o final tá certo? Ele ter fugido? Filme, o Show de Truman. O Show de Truman é um filme que eu via muito quando eu era criança. Aí, tipo, coincidentemente, quando eu tava fazendo essa lista, eu fui ver o filme. Eu fiquei com uma crise existencial tão grande, tanto que eu e meu namorado, a gente tá o ano inteiro. Qualquer coisa que acontece, a gente fala, nossa, a gente tá no Show de Truman. O Jim Carrey, nesse filme, ele prova que ele é muito bom em comédias, mas que também ele é muito bom em drama. 18º, Família Addams. O antigo. O antigo, no caso, eu não sei se teve algum anterior a esse. Agora, pra não pensar, mas que tem o mesmo ator de Volta pro Futuro, que ele faz o Fester. Gente, eu adoro Família Addams. Eu adoro esses filmes assim. Vocês estavam esperando o quê? Que eu ia falar Charlie Chaplin? Claro que não. Família Addams. Nesse filme, a gente vai ver o Fester vai voltar pra família. Mas será que ele é o Fester ou é um impostor? Galinho Chicken Little. Esse eu tenho o DVD. Eu ganhei quando eu era bem criança no meu tio que tinha uma locadora. E eu sou viciada em Galinho Chicken Little. Eu amo Galinho Chicken Little, sério. Que o céu tá caindo. E também tem crise existencial. Aí tem a amiga dele lá, Pata Feia. E, gente, eu sei cantar a música de abertura inteira até hoje. Ele é um daqueles filmes conforto, sabe? Nossa, eu amo. Eu assisto mais 5 vezes por ano, facilmente. 20º filme. Simplesmente Acontece. Se vocês querem romance clichê, toma romance clichê. Friends to Lovers. Só isso que eu tenho a dizer. Vocês já assistiram Simplesmente Acontece? Gente, sério, assistam, sério. Cujo é um filme inspirado no livro de mesmo nome de Stephen King, onde um cachorro fica louco e a mulher fica presa dentro do carro. E esse filme eu vi com a minha mãe ano passado. Eu revi esse ano. E eu gosto do... Tipo, cara, toda vez que eu assisto, eu gosto. Eu acho que a tensão é bem construída. Eu acho que o cachorro tem cara de louco. Eu fico com medo do cachorro. É muito claustrofóbico. E esses filmes que causam claustrofobia são o tipo de filmes que eu gosto. Mesmo ficando muito incomodada. É o tipo de filme que eu gosto, porque eu acho que daí tem uma construção de terror bom. Porque, como eu disse anteriormente, não é fácil me assustar. Mas esse filme, tipo, se eu estivesse naquela situação, eu ia ficar cagada de medo também. E pra finalizar a lista, Sinais. Esse é um filme que tem o Mel Gibson, que tem o Joaquin Phoenix e que vale muito a pena ser visto. Eu amo filme com viagem no tempo e com alienígena. Não só filmes, filme, livro, o universo no geral. Eu vou tentar falar rápido porque minha memória tá acabando, né? Esse filme, ele é um filme de 2002. Tem 2 atores muito bons. Se você ainda não viu, vale muito a pena assistir. Se eu não me engano, tem na Netflix. Se não tem mais, me desculpem. Estavam tirando do catálogo um monte de filme. Pode ser que tenha saído. E esse filme, no final, eu amo a referência no final, que a mulher tá alucinando lá. E ela começa a achar que tá num jogo de beisebol do cunhado dela. E ela começa a falar, fala pra ele bater com toda a força. Eu amo essa cena, sabe? Tipo aquele meme. Cinema. Assistam Sinais. Esse é um filme de alienígena bom. Eu gosto muito do filme da alienígena, tipo, da estética, do rolê, tipo... tem um livro muito bom do H.P. Lovecraft que é sobre isso, né? De contos, né?
mas não são muitos que são bons, sabe? Mas Sinais é muito bom. E tem aquela cena no Brasil. Ele está lá, ele mistura com inglês, é muito engraçado, gente, muito bom. Eu me atropelei um pouco no final só pra não acabar minha memória, mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem que eu fale mais de cultura pop, é só vocês deixarem um comentário, porque pra mim é um prazer falar de filme e de livros aqui pra vocês. Um beijo e até!